aqui na área de novo, porque ainda não acabou, estequiometria ainda não acabou. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Agora a gente vai ver um outro caso especial de estequiometria, quando a gente vai trabalhar com as questões que envolvem reagente limitante e reagente em excesso. Já sei, vocês vão reclamar que isso é muito difícil, eu nunca consegui aprender. Gente, é difícil? É, mas a vida também é, então supera, vai. Não, tô brincando, galera, nem é difícil, então deixa de drama. Tira esse lado negativo aí da cabeça, porque tu vai ver que é muito fácil. E eu prometo que depois dessa aula você vai entender sim! Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te ensinar como é que faz. Roda a vinheta! Meu povo, vamos voltar que agora é hora de entender, sim, de uma vez por todas, reagente limitante e reagente em excesso. Vamos trabalhar com eles. Mas antes de a gente entrar na química, vamos ver um exemplo bem didático. Vamos pensar em um exemplo prático do nosso dia a dia para a gente fazer uma analogia e depois sim a gente vai dar exemplos químicos, beleza? Olha lá, esse exemplo que eu acabei de colocar aí. Gente, imagina que eu queira fazer um sanduíche. E para fazer esse sanduíche eu vou pegar 2 fatias de pão, beleza? E uma fatia de queijo. Uma fatia de pão, queijinho, a outra fatia do pão, fechei. Eu fiz o meu sanduíche bem gostoso aí, tá certo? Sanduíche somente de pão e queijo, mas tudo bem, a gente releva, só para o exemplo fica fácil, beleza? Então, galera, o que é que eu preciso para fazer esse sanduíche? Eu preciso de 2 fatias de pão para cada uma fatia de queijo, beleza? Então, pensando nisso daí, gente, como uma reação química, ou seja, a produção do sanduíche, né, pra gente vai ser uma reação química, na qual o pão e o queijo são os nossos reagentes e o sanduíche é o nosso produto, beleza? Vamos falar na proporção em que eles vão reagir. A gente pode colocar aqui o seguinte, ó. Pode colocar que cada 2 fatias de pão precisam reagir com uma fatia de queijo, de modo a produzir um sanduba. Suave? Aí vamos lá. Vamos supor que eu estava lá estudando de madrugada e bateu aquela fome louca, desesperada, morrendo de vontade de comer alguma coisa. Fui lá na cozinha, né, procurar alguma coisa para fazer para mim. E aí fui no armário, fui contar quantas fatias de pão eu tinha, porque eu queria fazer o máximo que eu conseguisse de sanduíche. A maga come. Aí fui lá no armário, achei o pacotinho de pão de caixa e fui contar quantas fatias de pão tinha lá. Eu encontrei 10 fatias de pão. 10 fatias de pão. Fui na geladeira, peguei a bandejinha lá de queijo prato e fui contar quantas fatias de queijo prato tinham lá. Eu contei 8 fatias de queijo prato. E aí minha pergunta é, quantos sandubas eu consigo fazer no mesmo padrão, né? No mesmo padrão do anterior que a gente viu. 2 fatias de pão e uma fatia de queijo. Gente, vê só. Vamos pensar aí um pouquinho comigo. Antes de levar para o lado químico, vamos usar a lógica. Galera, se eu quisesse usar minhas 8 fatias de queijo, concordo que eu precisaria ter 16 fatias de pão, porque para cada uma de queijo eu preciso de 2 de pão. Se eu quisesse usar completamente as minhas 8 fatias de queijo, eu precisaria ter 16 fatias de pão. Só que eu não tenho, no armário só tinha aquelas 10, e onde é que eu vou de madrugada achar fatia de pão para completar os meus sanduíches? Não vou achar, então eu vou ter que me contentar com o que dá para fazer. E o que é que dá para fazer? Bom, tendo essas 10 fatias de pão, eu vou conseguir fazer quantos sanduíches? Aí vamos pensar, poxa, se eu tenho 10 fatias de pão, eu só vou precisar utilizar 5 fatias de queijo, né? Porque o número de fatias de queijo que a gente usa é metade do número de fatias de pão. Então, o que é que isso significa? Que em vez de usar essas 8 fatias de queijo, na verdade a gente só vai usar 5 fatias de queijo. Então, beleza, na geladeira tinha 8, mas não significa dizer que eu vou usar as 8. Por quê? Porque aquela minha quantidade de pão que eu tinha limitou a quantidade de sanduíches que eu poderia fazer. Isso quer dizer que agora eu vou usar 10 fatias de pão e 5 fatias de queijo. Consequentemente, a gente vai conseguir produzir 5 sanduíches, né? Porque cada sanduíche leva 2 pães e um queijo, beleza? Então, aqui eu vou formar 5
sandubas. Deu para entender isso, galera? Então vejam os termos que eu fui usando. Repararam que eu falei que foi a quantidade de pão que limitou a quantidade de sanduíches? Por que a quantidade de pão foi o que limitou a quantidade de sanduíches? Porque foi o pão quem acabou. O pão acabou e sobrou queijo lá. Então, o meu pão foi o reagente limitante dessa reação de produção de sanduíche. E o queijo foi o reagente que ficou em excesso. Então, olha lá. O que é o reagente limitante? É aquele quem acaba primeiro, é aquele quem vai limitar a reação. Quando o reagente limitante acabar, pum, a reação parou ali, porque não tem mais um dos reagentes para reagir. E o outro vai sobrar. E o que sobra a gente diz que ele é o excesso, beleza? Agora vê, deixa eu mostrar para vocês uma manha do gato, como é que a gente pode descobrir sempre quem é o limitante e quem é o excesso. Olha só. Gente, lembra que a gente já aprendeu lá desde a lei de leis ponderais, a gente viu a lei de Proust, que numa reação química todas as substâncias devem aumentar na mesma proporção, beleza? Então aí eu falei do pão, né, das fatias de pão, e falei das fatias de queijo. Vamos ver quantas vezes aumentou um e quantas vezes aumentou outro? Repara que o pão aumentou de 2 para 10, ou seja, eu aumentei 5 vezes. Já o queijo aumentou de 1 para 8, ou seja, eu tinha aumentado 8 vezes. Pode isso, Arnaldo? E pode aumentar 2 em quantidades diferentes? Não, eles têm que reagir na mesma proporção. E aí o que a gente faz? Ou os dois aumentam 5 vezes, ou os dois aumentam 8 vezes. Só que não tem como eu criar fatia de pão. Então não tinha como eu aumentar a quantidade de pão para ele aumentar 8 vezes e eu ficar usando 16 fatias de pão. Não rola, bebê. Por quê? Porque eu só tenho 10. Então é ele que vai me limitar. Isso significa, sabe o que, galera? Que o que aumentou menos vezes é o nosso reagente limitante. Como assim? Vê, um aumentou 5, o outro aumentou 8 vezes. O que aumentou menos vezes é o nosso reagente limitante. Então aqui, ó, não precisava eu ter aumentado 8 vezes. Por quê? Porque o outro aumentou 5, então ele deveria ter aumentado 5 vezes também. É por isso que em vez de 8 era pra gente ter utilizado 5 fatias de queijo, porque um aumentando 5 vezes, 5 fatias de queijo. E a quantidade de sanduíches que a gente vai produzir vai ter que aumentar 5 vezes. O que o reagente limitante aumentar, todo mundo na reação vai ter que aumentar igual, todo mundo tem que seguir a mesma proporção, e a proporção que eles seguem é sempre a do reagente limitante. Então, galera, resumindo tudo, primeira coisa, tu vai ficar desconfiado que uma questão vai trabalhar com reagente limitante e reagente em excesso quando ele te der a quantidade de 2 reagentes e pedir a quantidade de produto formado. Por quê? Vê, a gente já tinha feito várias questões de estequiometria e a gente viu que somente dando a quantidade de um reagente dava pra gente descobrir a quantidade de produto formado. Se ele deu dos 2, aí tu já fica logo assim, ó, encabulado e pensa, caramba, por que ele me deu os 2? Só porque ele é bonzinho? Não, provavelmente ali tem um dos 2 que está em excesso. Um é o limitante e o outro é o excesso. E aí o que você faz? Você vai ver quantas vezes cada um aumentou. Se eles aumentarem quantidades diferentes, tá errado. Tinha que aumentar na mesma quantidade. E quem é que tá certo ali? O que aumentou menos vezes. O que aumentou menos vezes é o limitante e o que aumentou mais vezes é o que tá em excesso. Nesse nosso caso aí, o pão aumentou 5 vezes e o queijo aumentou 8. Quem é que tá errado? O que aumentou 8 era para ter aumentado 5 vezes igual ao outro. Ou seja, o que aumentou 5 vezes, que foi o pão, foi o nosso reagente limitante. Então vamos colocar aqui, ó. O que é que quer dizer que ele é o limitante? Quer dizer que ele acabou primeiro. E quando ele acabou, a reação parou. Ele limitou o andamento da reação. E o outro, o queijo, foi o reagente que estava em excesso. Se a gente perguntasse quanto havia de excesso de queijo, poxa, eu coloquei lá 8 fatias, né? Eu tinha disponível 8 fatias, mas eu só precisei utilizar 5. Então, qual é o excesso do queijo que a gente tem? O excesso vai ser 8 menos 5, que vão ser 3 fatias de queijo. Quer dizer que eu vou guardar lá na geladeira 3 fatias de queijo para futuramente, né? Para outra madrugada, quando bater a fome de novo. Deu para entender, gente? Então a gente vai fazer com exemplos. Isso aí era só pra gente ter uma noção geral, beleza? E a gente vai fazer agora com uma reação química mesmo, só pra vocês sacarem direitinho o que é que eu tô falando, tá? Fica comigo, olha esse outro exemplo aí. Vê, imagina, por exemplo, que eu tivesse aqui essa reação química. 2SO2 mais O2 formando 2SO3. O que é que eu noto aí nessa reação?
que cada duas moléculas de SO2 precisam de uma molécula de O2 para produzirem duas moléculas de SO3. A gente pode colocar isso aqui, ó. Duas moléculas de SO2 precisam de uma molécula de O2 para produzirem duas de SO3. Só que aí vamos supor que eu decidi colocar uma a mais de O2. Gente, pra que danado eu coloquei essa uma a mais de O2? Esse danadinho aí vai reagir? Não, ele não vai reagir. Por que ele não vai reagir? Porque eu tinha duas de SO2 e para duas de SO2 eu só preciso ter uma de O2. Esse O2 aqui vai se quebrar, vai vir um oxigênio para um oxigênio para o outro. Eu vou formar, ó, duas moléculas de SO3. Uma, duas. E o que foi que aconteceu com esse O2 aqui? Ele nem reagiu. Ele continua aqui, ó, do mesmo jeitinho. Isso quer dizer que ele foi o excesso não participa, o excesso ele não reage, ele acaba lá no final do mesmo jeitinho. Pensando aqui do jeitinho que eu ensinei pra vocês, vê, deixa eu copiar a reação aqui embaixo. 2SO2 mais O2 produzindo 2SO3, certo? Gente, qual é a proporção que eles reagem? 2 mols desse reagem com 1 mol desse, certo? Só que nessa reação aí eu decidi colocar 2 mols de SO2 e 2 mols de O2. E minha pergunta é, quanto é que eu vou conseguir produzir de SO3? Vê, cada 2 mols de SO2 reagem com 1 mol de O2 e produzem 2 mols de SO3. Se eu colocar para reagir 2 mols de SO2 com 2 mols de O2, quanto é que eu vou produzir de SO3? Saca aqui uma coisa, gente. Vê, de 2, eu tinha antes 2 mols de SO2 e agora eu quero usar 2 mols de SO2. Ou seja, aqui eu multipliquei por 1. Certo? Aqui antes eu tinha 1 e multipliquei por 2 para se transformar em 2. Eu aumentei os dois na mesma quantidade? Não, não aumentei. Então tá errado, porque os dois tinham que seguir a mesma proporção. E aí, quem é que vai determinar a quantidade que eu vou seguir? O limitante. E quem é o limitante? O que aumentou? Menos vezes. Repara que o SO2 multiplicou por 1 e o O2 multiplicou por 2. Quem é que tá errado aí nessa brincadeira? Quem tá errado é o O2. Por quê? Entre multiplicar por 1 e multiplicar por 2, 2 é maior. Então, aqui eu não deveria ter multiplicado por 2, era para ter multiplicado por 1. Ou seja, iria continuar aqui 1 mol de O2. Quer dizer que, como eu continuei tendo 2 mols de SO2, eu só precisava mesmo ter 1 mol de O2. O outro que tem lá vai sobrar, ele não vai reagir. Por quê? Porque ele não tem SO2 para reagir com ele. Ele é o excesso. Quanto de SO3 eu vou conseguir produzir? Vê, o limitante não aumentou uma vez, então todo mundo aumenta uma vez. Então aqui aumentou uma vez, não, multiplicou por 1, né? Então aqui vai continuar sendo 2 mols. Foi isso que a gente viu aí nesse desenho, beleza? Bom, gente, esses eram os exemplos mais genéricos, só pra gente ter uma ideia geral. Vamos fazer conta de verdade, vamos fazer questão de verdade agora, tá certo? Vê essa questão aí que diz assim, ó. Foram colocados para reagir 10 gramas de H2 e 20 gramas de O2 para a produção de água. Vê, esquece as perguntas aí por enquanto. Se eu perguntasse para vocês quanto de água eu vou conseguir produzir, primeira coisa que a gente tinha que fazer, caramba, ele me deu a massa de H2 e a massa de O2. Para que ele tá me dando a massa desses dois e me perguntando a quantidade de água que eu vou produzir? Todas as questões que a gente tinha feito até aqui, ele só dava a quantidade de um dos reagentes e pedia do produto. Por exemplo, se eu dissesse, a partir de 10 gramas de H2 eu consigo produzir quanto de água? Ou a partir de 20 gramas de O2 eu consigo produzir quanto de água? Se ele te der a quantidade dos dois, gente, fica desconfiado. Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, ó, quando a esmola é demais, o santo desconfia? É bem isso. Desconfia de questão boazinha, porque ele tá te dando 2 aí, não precisa, a gente só precisava ter 1. Então tem coisa errada aí. O que a gente tem que fazer? Quando ele der a quantidade de 2 reagentes, a gente tem que testar para ver se esses dois estão reagindo em proporções estequiométricas, se eles estão reagindo na mesma proporção. Se estiverem em proporções diferentes, a gente vai ter que descobrir quem é o limitante e quem é o excesso. E aí sempre segue a partir do limitante, beleza? O que o limitante aumentou, todo mundo tem que aumentar junto. Primeira coisa, vamos montar a nossa reação? A reação, ele diz que H2, deixa eu botar aqui de lado, H2 vai reagir com O2 para produzir água, H2O, beleza? Bom, só para fazer esse balanceamento, como do lado de lá eu só tenho oxigênio, vou botar meio aqui. Repara que fica balanceado certinho, tá? Outra opção seria tu colocar 2 aqui na água e 2 na frente do H2, daria no mesmo, tá? Gente, falando aqui, depois que a gente tem a reação, vamos escrever a proporção.
Minha proporção é que cada 1 mol de H2 reage com meio mol de O2, certo? Para produzirem 1 mol de água. Tá suave? Até aí, essa é a proporção em mol. Só que a questão falou de massa de H2 e massa de O2. Se eu tenho massa de um e massa do outro, é melhor a gente ir lá na reação trocar de mol para massa. Vamos trocar de mol para massa? 1 mol de H2 pesa quanto? Vê, calculando aqui a massa molar do H2, vai ser 2 vezes 1, 2 gramas por mol. E a massa molar do oxigênio, 2 vezes 16, dá 32 gramas por mol. Então, aqui eu tenho 1 mol de H2, ou seja, 2 gramas de H2, e eu tenho meio mol de O2, metade de 32 dá 16 gramas de O2. Com isso, a gente produz 1 mol de água, e 1 mol de água pesa 18 gramas. Você poderia até fazer Lavoisier. Você tem 2 reagentes que vão se transformar em um único produto. Então, 2 com 16 vai ter que dar 18, né? A conservação das massas, 18 gramas, beleza? Aí ele me disse que colocou quanto para reagir? Ele colocou 10 gramas de H2 e colocou 20 gramas de O2. A gente vai precisar testar para ver se esses dois, como eu tenho a quantidade de 2 reagentes e quero saber a quantidade de água, a gente vai ter que testar para ver se esses dois estão em proporções estequiométricas, se eles estão na mesma proporção. Bora ver. Gente, de 2 para 10, eu aumentei 5 vezes a quantidade de gás hidrogênio, beleza? E de 16 para 20, eu aumentei 1,25 vezes a quantidade de gás oxigênio. Bebês, os dois aumentaram na mesma quantidade? Não. Um multiplicou por 5 e o outro multiplicou por 1,25. Se tu não conseguisse enxergar de cara que foi 1,25 aí, não precisava nem tu saber quanto era, mas dava para ver claramente que foi um número bem menor do que 5, beleza? Ou seja, ele que aumentou menos vezes, ele é o nosso reagente limitante. Então, repara que a gente foca na quantidade que multiplicou. Aqui eu multipliquei por 5 e aqui eu multipliquei por 1,25. Multiplicar por 1,25 é muito menor do que multiplicar por 5. Então, esse daqui, ó, é o nosso reagente limitante, o O2. Consequentemente, o H2 é o nosso excesso. Gente, o que o limitante aumentou, todo mundo tem que aumentar igual. Isso quer dizer que aqui não era para ter aumentado 5, só era para ter aumentado 1,25. E no produto também era para ter aumentado 1,25. Igual era para todo mundo ter aumentado 1,25, beleza? Ou você faz isso, ou você faz uma regrinha de 3 usando o limitante. O limitante não é o correto, então tu faz assim, ó, 16 está para 18, assim como 20 está para x. Fazendo essa continha, tu vai achar que x é 22,5 gramas. Ou então, você faria 18 vezes 1,25, vai dar 22,5 gramas, beleza? Então, a massa de água que foi produzida, 22,5 gramas de água. Qual é o reagente limitante? O reagente limitante é o que aumentou menos vezes. Entre o H2 e o O2, o que aumentou menos vezes foi o O2. E o que é que está em excesso? Gente, de água a gente colocou 10 gramas para reagir, mas não era para ter aumentado vezes 5. Era para ter aumentado vezes 1,25, igual ao limitante, que foi o O2. 2 vezes 1,25 não ia dar 10 aqui, ia dar 2,5 gramas. Ou seja, tu colocasse 10 gramas para reagir, mas desses 10 só vai usar 2,5. Então, qual é o excesso? O excesso vai ser, eu coloquei 10... mas eu só uso 2,5. 10 menos 2,5 vai dar 7,5 gramas de H2. É isso que está em excesso nessa reação. Beleza, galerinha? Espero que estejam entendendo. Até aí, ainda tem mais. A gente vai fazer mais um. Vamos embora. Porque a gente não pode parar, não é mesmo? Olha lá, galera. No próximo exemplo, a gente tinha assim, ó. Para a fabricação de amônia, são misturados 12 metros cúbicos de hidrogênio. Então, vou separar aqui, ó, 12 metros cúbicos de hidrogênio e 5 metros cúbicos de nitrogênio. Qual o reagente em excesso, qual é a quantidade em excesso e quanto de amônia foi produzido. Galera, pessoal, eu já entreguei o ouro aí no enunciado da questão, porque eu já perguntei qual é o reagente em excesso, então a gente já saca que tem um excesso e, consequentemente, um limitante, tá? Gente, primeiro, uma coisa, guarda isso aí na cabeça. Se tiver excesso, tem limitante. Se tiver limitante, tem excesso. Tá. Um não existe separado do outro. Se existe um, existe o outro. Beleza? Outra coisa, aí realmente eu entreguei o ouro, eu já perguntei que era um excesso, então eu já disse que tinha excesso. Mas mesmo que eu não tivesse dito, dava pra tu sacar que tinha. Por quê? Porque eu perguntei qual foi a quantidade de amônia que foi produzida a partir de
eu dei a quantidade de 2 reagentes. Eu dei para vocês a quantidade tanto de H2 quanto de N2. Lembra do que eu falei? Quando a questão de der a quantidade de 2 reagentes, opa, a gente já fica desconfiado. Liga a anteninha lá, porque a gente vai ter que ver se esses dois estão reagindo na mesma proporção. Se estiverem na mesma proporção, ótimo, tudo reage naquela mesma proporção, perfeito. Agora, se eles estiverem reagindo em proporções diferentes, o que aumentou menos vezes é o nosso limitante. E aí a gente tem que seguir o restante no mesmo padrão do limitante, beleza? Vamos ver nessa daqui. Primeira coisa que a gente faz, é uma questão de estequiometria normal. Quando a gente faz questão de estequiometria, a gente precisa ter a reação. Tá aí já a nossa reação. Segunda coisa, a gente precisa ter a reação balanceada. Essa reação tá balanceada? Linda, balanceadíssima. Terceiro, a gente tem que separar as substâncias que nós vamos falar e colocar em que nós vamos trabalhar, se é em massa, se é em mol, se é em volume, beleza? Vamos lá separar. Gente, eu dei quantidade de gás nitrogênio, de gás hidrogênio, dei esse em volume e eu quero saber qual é a quantidade de amônia que vai ser produzida. E aí vamos fazer em volume também, beleza? Gente, vê só. Primeira coisa, a proporção. Qual é a proporção aí entre eles? Cada 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e produz 2 mols de NH3. Tranquilo? Gente, vê só. A questão não tá falando de mol, tá falando de volume. Só que, a gente já falou disso antes, lembre-se que quando a gente está falando de gases, a proporção em mol é exatamente a mesma proporção em volume. Minha proporção molar aí é 1:3:2. Se eu quiser, posso fazer essa mesma proporção para volume. Eu posso dizer que é, em volume, 1:3:2. E aí a gente usa alguma unidade de volume, tipo 1 litro para 3 litros para 2 litros. Ou 1 metro cúbico para 3 metros cúbicos para 2 metros cúbicos, beleza? Como nosso enunciado está em metro cúbico, vou deixar todo mundo aqui em metro cúbico. Então, aqui, cada 1 metro cúbico de N2 precisa reagir com 3 metros cúbicos de H2 e vai produzir 2 metros cúbicos de NH3. Cuidado para tu não querer dizer que a soma dos reagentes é igual ao do produto, porque aí não tá em massa, né? A gente tá falando de volume e não de massa, beleza? Então, a proporção, cada 1 metro cúbico de N2 precisa reagir com 3 metros cúbicos de H2 para produzirem 2 metros cúbicos de NH3, tranquilo? Aí, vê, o que foi que eu disse? Que eu misturei 12 metros cúbicos de gás hidrogênio, então vai ser 12 metros cúbicos de H2 e 5 metros cúbicos de nitrogênio. Aí eu pergunto quem é o excesso, né? E qual é a quantidade de amônia que eu vou produzir. Galera, primeira coisa, vamos aí descobrir quantas vezes cada um desses dois reagentes aumentou, né? A gente já sabe que provavelmente tem um que está em excesso, porque eu dei a quantidade dos reagentes, a gente vai descobrir a quantidade que está em excesso vendo quantas vezes um aumentou e quantas vezes o outro aumentou. De 1 para 5, a gente multiplicou por 5. E de 3 para 12, a gente multiplicou por 4. Opa! Eu multipliquei em quantidades diferentes, então eles não estão reagindo na mesma proporção. Não pode, os dois têm que reagir na mesma proporção. E eles vão seguir a quantidade de quem? Eles vão seguir a quantidade do que aumentou menos vezes. Um multiplicou por 5, o outro multiplicou por 4. Quem é que vai limitar a nossa reação? O que multiplicou menos vezes, ou seja, o que multiplicou por 4. Logo, gente, H2 é o nosso reagente limitante. E se ele aumentou 4 vezes, todo mundo na nossa reação tem que aumentar 4 vezes. Então, aqui, ó, em vez de vezes 5, era para ser vezes 4. Ou seja, eu não vou usar 5 metros cúbicos, eu só vou usar 4 metros cúbicos, né? Eu tinha 1 vezes 4, 4 metros cúbicos de nitrogênio. E quanto é de amônia que eu vou produzir? Ele também aumenta 4 vezes. Todo mundo aí aumenta 4 vezes. 2 vezes 4, 8 metros cúbicos, beleza? Pronto, aí já tá a resposta, a gente produz 8 metros cúbicos de amônia. A gente já sabe também que o nosso reagente em excesso é o N2, certo? E quanto é que de excesso que a gente tem? Eu coloquei 5 metros cúbicos, mas só vou utilizar 4 metros cúbicos. Então, a gente tem 1 metro cúbico de excesso de quem? De N2.
E isso aí responde todas as nossas perguntas. Tranquilo? Tu tá vendo que não é nada demais? Tu vai pegar os dois reagentes, ver quanto cada um aumentou. O que aumentou menos vezes é o limitante. E aí todo mundo tem que seguir o que o limitante seguiu. Vamos fechar com mais um exemplozinho só. Esse é o último pra gente. Aí você, ai meu Deus, que textão. Mas ó, vamos direto pro comando. A gente lê o comando da questão e vê se dá pra fazer só pelo comando, tá certo? Lá embaixo no comando diz assim, ó, começa aqui. O número de mol de gás hidrogênio, então, ó, separa o gás hidrogênio em número de mol, produzido na reação completa entre 6 mols de ácido clorídrico, então ele está falando de ácido clorídrico em mol, e 130 gramas de zinco, e do zinco ele está falando em massa, beleza? Então, gente, vê só, ele me deu uma massa de zinco e um número de mols de HCl, me perguntou quanto foi de H2 que eu consegui produzir. Gente, ele me deu a quantidade de 2 reagentes, do zinco e do HCl. Se me deu a quantidade de 2 reagentes, provavelmente um dos dois está em excesso. Então, a gente tem que ver quantas vezes aumentou cada um para ver se os dois estão na mesma proporção. Tranquilo? Bom, vamos lá. Primeira proporção. Vou colocar aqui em cima, porque depois vai ficar apertadinho. Aqui em cima a minha proporção é que a reação já está aí, a reação já está balanceada, então a gente já pode botar direto a proporção. A proporção é que 1 mol de zinco reage com 2 mols de HCl e produzem 1 mol de H2, beleza? Só que vê, o zinco a gente não quer trabalhar em mol, quer trabalhar em massa. 1 mol de zinco pesa quanto? 65 gramas. O hidrogênio não precisa mudar, porque a gente quer em mol mesmo, então eu deixo aqui 2 mols, beleza? E o H2 também não preciso mudar, porque eu quero em mol mesmo, então eu deixo 1 mol. Quer dizer que cada 65 gramas de zinco reagem com 2 mols de HCl para produzirem 1 mol de H2. Só que nessa questão ele me disse que vai colocar aí para reagir 6 mols de ácido clorídrico, então 6 mols desse, e 130 gramas de zinco. E a pergunta é, quanto de H2 a gente consegue produzir? Gente, saca, 65 para 130 aumentou 2 vezes. 2 para 6 aumentou 3 vezes. Os dois aumentaram na mesma quantidade? Não, eles aumentaram em quantidades diferentes, então não estão na mesma proporção. Quem é o limitante? O que aumentou menos vezes. Entre 2 e 3, o que aumentou menos vezes foi 2. Então isso aqui, ó, tá errado. Não era para ter aumentado 3, só era para ter aumentado 2 vezes. Gente, se o reagente limitante aumentou 2 vezes, todo mundo tem que aumentar 2 vezes. Ou seja, a quantidade de H2 que a gente vai produzir é... Eu tinha 1 multiplicando por 2, isso aqui vai dar 2 mols. Gabarito letra E, beleza? Se ele, por um acaso, nos perguntasse qual foi o excesso de ácido clorídrico. Gente, o ácido clorídrico não era para ter multiplicado por 2, igual o limitante, né? Que foi aqui vezes 2. Eu tinha 2 mols. Vezes 2, eu só iria precisar de 4 mols. Se ele colocou 6, mas só precisa de 4, iriam sobrar 2 mols de HCl. Esse seria o excesso da nossa reação, beleza? Gente, então é isso. A gente encerra por aqui os exemplos de reagente limitante e reagente em excesso. Espero que vocês tenham entendido tudo e pratiquem, meu povo. O segredo de estequiometria é praticar. Então, meta bronca, um cheiro no coração e até o próximo. Tchau!